Olá, turma, tudo bem com vocês? Hoje nós começaremos o nosso segundo bimestre, tá? O nosso conteúdo ele se inicia lá no capítulo 4 do nosso livro, página 37. Tá? O título desse capítulo é o seguinte, olha só: Advances in Genetics, Cloning, Genetically Modified Products and a Human Genome Project, que em português seria Avanços na Genética, Clonagem, Produtos Geneticamente Modificados e o Projeto Genoma Humano. Tá? Vocês podem ver aí no slide aqui na tela. Eu tenho como se fosse aí a página do livro de vocês, mas eu coloquei os principais pontos aí da página, tá? No lado direito, no meu lado direito, creio que para vocês, para mim é lado direito, vou contar o meu lado aqui. No meu lado direito aí, nesse quadrinho verde aí aparece um Key Concepts, que seria palavras-chave, tá? Não palavras-chave, e sim pontos-chaves aí desse capítulo. Aí eu tenho no número 1 o seguinte, olha só: leitura e compreensão textual, artigo e notícia, número 2, gramática, moral verbs, e no número 3, compreensão oral, texto informativo. Então a gente começa esse capítulo aí com um texto, esse texto que vocês veem na tela aí, The Human Genome Project, né, que é o projeto Genoma Humano. Esse projeto Genoma Humano, esse texto, foi tirado de um artigo de um site voltado para a área da ciência, da medicina. Tá? Então nós temos aqui um artigo, tudo bem? Bom, o que acontece? Nós iremos trabalhar hoje a compreensão textual. Eu vou só conceituar para vocês um pouco sobre a diferença entre interpretação e compreensão. A compreensão é o que nós veremos hoje. Tá? Como vocês veem aí na tela, olha só. Compreender um texto é uma análise mais objetiva, tá? Ela se dá por meio das informações que estão no texto, as informações que ali estão contidas no texto. Essa é a compreensão. A interpretação, ela trabalha as informações que vão além do texto. Olhem só aí na foto que vocês veem na tela. Acontece com as informações que estão além do texto, a partir do texto que você faz novas leituras, novas deduções. Então, essas aí são as diferenças entre interpretação e compreensão. Hoje nós veremos a compreensão, ou seja, nós trabalharemos somente as informações que estão no nosso texto, que é o seguinte, olha só: The Human Genome Project, AGP, Basic Info. Aí eu tenho aí Projeto Genoma Humano, HGP. Esse HGP aí as siglas, né, são as siglas do Projeto Genoma Humano em língua inglesa. Basic Info, informações básicas. O Projeto Genoma Humano, vou explicar rapidinho, ele foi um projeto a nível mundial, contou com participação de vários países, onde o intuito desse projeto era decodificar os genes existentes aí nos seres humanos, tá, em produtos. Então esse foi o projeto Genoma Humano, porque ele não existe mais. Aí nesse artigo eu tenho algumas informações divididas em tópicos, né? Elas são pontuadas aí, olha só. Primeiro ponto diz o seguinte: It was 30-year project, 1990-2003, coordinated by the US Department of Energy and Natural Institute of Health. Foi um projeto que durou 13 anos, de 1990 a 2013, e foi coordenado pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos e pelo Instituto Nacional também dos Estados Unidos. Aí o segundo ponto diz o seguinte: It had the contribution of several countries, such as Japan, Germany, France and China. Teve a contribuição de vários países, Japão, Alemanha, França, China, inclusive o Brasil, apesar de não estar aí nesse texto. Aí o terceiro ponto diz o seguinte, olha só: Some of its goals were to identify over 20,000 genes in human DNA, determine billions of DNA sequences, have this information in databases, improve tools for data analysis, transfer these technologies to private sectors, address related ethical, legal and social issues. Que em português seria assim: alguns dos objetivos desse projeto eram identificar mais de 20 mil genes no DNA humano, determinar bilhares de sequências de DNA, manter essas informações em bancos de dados, melhorar as ferramentas para essas análises de dados, transferir essa tecnologia para o setor privado e abordar assuntos relacionados à ética, à legalidade, à moral e outros tópicos sociais. Aí o penúltimo tópico diz o seguinte: Some areas of studies that benefit from the AGP are molecular medicine, DNA, identification, agriculture, among others. Que seria o seguinte: algumas das áreas de estudos que se beneficiaram com o projeto Genoma Humano estão na área da medicina molecular, DNA, a identificação de DNA, agricultura, entre outros.
E o último tópico diz que some of the ELSI involve privacy of genetic information, reproductive rights, genetically modified foods and others. Né, que seria assim, alguns desses tópicos aí que foram abordados envolviam a privacidade de informação genética, os direitos de reprodução genético e os produtos que eram geneticamente modificados. Então isso é o que nós temos. Bom, aí abaixo do texto a gente tem uma imagem. Na verdade, é uma imagem composta com 4 elementos, né, com 4 figuras. Né? Nós temos aí 2 cientistas, aí temos imagens de DNA, de células. E abaixo dessa ilustração nós temos aí 2 questões. Essas 2 questões elas são relacionadas à compreensão do texto. A questão número 1 diz o seguinte, olha só. Quais são os benefícios do projeto Genoma Humano? Como a gente está trabalhando a compreensão de texto, na compreensão de texto as informações elas estão no texto. Então a gente vai voltar lá no texto e o texto nos diz o seguinte, olha só. Né, no antepenúltimo ponto, diz o seguinte, né, que alguns dos objetivos do projeto Genoma Humano eram identificar mais de 20 mil genes no DNA humano, determinar bilhares de sequências de DNA, manter essas informações em bancos de dados, melhorar essa ferramenta para as análises de dados, transferir aí essa tecnologia para o setor privado. Aí no penúltimo ponto diz o seguinte, que algumas áreas de estudos que se beneficiaram com o projeto Genoma Humano são das áreas da medicina molecular, identificação de DNA, agricultura, entre outros. O que a gente pode, então, definir aí como benefício com o projeto Genoma Humano? Né? Os benefícios eles vão desde os avanços na medicina, e com os avanços na medicina, a descoberta de doenças pré-existentes, e com essas descobertas aí de doenças pré-existentes, pode-se estabelecer uma prevenção para elas. Esses aí são uns dos benefícios aí do projeto Genoma Humano. Outro benefício também seria em relação aos alimentos geneticamente modificados, que são os transgênicos, né, os alimentos transgênicos, né, que eles podem ser criados aí mais resistentes às pestes. Né? Hoje em dia a área da agricultura sofre muito com a questão de pestes, né, nas suas plantações. Então, o projeto Genoma Humano também, o Genoma Humano beneficiou essa área da agricultura aí com alimentos mais resistentes a pestes e até com uma injeção de mais nutrientes nesses alimentos. Então, esses aí são alguns benefícios do projeto Genoma Humano segundo o texto, que em inglês ficaria mais ou menos assim. The benefits are from advances in the medicine, previous diagnosis of diseases, even in the development of genetically modified foods, transgenic, that can be more resistant to pests and certain different nutrients, que é isso tudo que eu falei, tá? Que vão desde o avanço da medicina, a descoberta de doenças pré-existentes, né, com os diagnósticos, e até mesmo o desenvolvimento de alimentos geneticamente modificados em laboratório aí que possam vir a nos beneficiar. Por outro lado, a questão número 2, ela pergunta o seguinte: do you see any disadvantages to the AGP? If so, which ones? Né? Você vê alguma desvantagem em relação ao projeto Genoma Humano? Se sim, quais? Então a gente vai voltar novamente lá no texto. As informações são as mesmas, agora a gente vai tentar compreender, por meio dessas informações, se há alguma desvantagem. Né? Bom, a gente viu aí, olhem só no penúltimo tópico, diz que as áreas que foram beneficiadas são a área da medicina molecular, a identificação de DNA, a agricultura, entre outros. Aí o último ponto diz o seguinte, que alguns desses pontos abordados aí no projeto Genoma Humano estavam ligados à privacidade genética, aos direitos de reprodução e os alimentos geneticamente modificados, entre outros. O que é que nós temos com isso aí? Voltando aos alimentos geneticamente modificados, dependendo do que se modifica em laboratório, né, o que se altera de forma não natural, isso pode ser benéfico não, pode ser maléfico contra a saúde humana. Um exemplo disso é o coronavírus. Né? As pessoas comeram ali um animal e esse animal continha um vírus. Né? Isso ficaria mais ou menos assim, né? A manipulação errada, né, dos genes na comida, the erroneous manipulation of genes in food,
which can serve as a cause of diseases still unknown, que em português seria a manipulação errônea aí dos genes nos alimentos, na qual poderia causar o surgimento de doenças ainda desconhecidas para nós, que é o caso até do coronavírus, que nesse caso não foi criado em laboratório, mas que é desconhecida para a humanidade até então. A falta de privacidade em relação aos gênesis dos indivíduos, né, são as pessoas que dão os materiais, e o direito do uso dos dados genéticos, né, ou seja, usar esses genes aí para experiências não éticas, né? Na página 37, na página 38, se eu não me engano, deixa eu só conferir aqui no meu livro. Isso, página 38. Nós temos aí um exercício. Olha só, essa que está aparecendo na tela para vocês. A gente já terminou aí a página 37. Nós temos aí Focus on Language. Nós temos o seguinte exercício. É bem fácil esse exercício, olha só. Read the definitions from the words or expressions below. Leia as definições das palavras abaixo. Eu tenho uma tabela, essa tabela está dividida em duas colunas. Na primeira está escrita Words Expressions, que seriam palavras e expressões, e a segunda está escrita Definitions, definições. Aí continuando lendo o enunciado. They were taken from the text. Scientists review Gen's weapon technique to thwart inherited diseases. Essas expressões, essas palavras, elas foram tiradas de um texto chamado Scientists Review Gen's Weapon Techniques to Thwart Inherited Diseases. Then fill in the gaps with the words in the box. Então, complete as lacunas de acordo com as palavras na caixa. Ok, eu vou dar a orientação aqui para vocês. Nós temos aí essa caixa dividida em duas colunas. Na primeira coluna eu tenho aí Word Expressions, palavras e expressões. E na segunda coluna aí eu tenho as definições dessas palavras. A primeira palavra que nós temos aí é a seguinte, nós temos aí disorder. Aí na frente nós temos a definição de disorder. Né? Disorder, a physical or mental condition that is not normal. Disorder, em português, quer dizer desordem. E a sua definição é a seguinte, condição física ou mental que não é normal. Então essa é a definição de disorder. O que vocês irão fazer? Vocês irão ler, palavra por palavra, irão ler e traduzir aí as definições dessas palavras e então vocês irão completar essas lacunas abaixo. Olha só, eu tenho aí frases, eu tenho aí fragmentos, na verdade, do texto, se eu não me engano, de A a H. Por exemplo, na letra A já está completa aí com a resposta, diz o seguinte, olha só. There is a greater shortage of blood donors in our city, que em português seria mais ou menos há um aumento, né, no número na falta de doadores de sangue na nossa cidade, né? Ou seja, o número de doadores de sangue na nossa cidade está baixa. Essa é a tradução da letra A. Então eu tenho donors que completa essa primeira lacuna. Aí vocês irão fazer assim sucessivamente para as outras frases, ok? Farão de B até H. Vocês irão fazer com calma. Me entreguem na quarta-feira, se puderem. Na quarta-feira eu vou postar um vídeo com a correção dessas atividades aqui no site de vocês. Então façam com calma, não se afobem. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, me procurem no WhatsApp. Tá? Então façam esse exercício. Quem tem o livro faz no livro. Quem não tem o livro vai ter que copiar no caderno. Tá? Então faça somente essa atividade, tá? Essa que está aparecendo na tela aí para vocês. Façam no livro quem tem o livro. Quem não tem o livro pode copiar somente as respostas no caderno, que não tem problema, tá? Tira uma foto e me envia. Quem não conseguir fazer, sem problema também, tá? Quem conseguir fazer metade, me envia metade. Quem conseguir fazer duas, me envia as duas, sem problema. Na quarta-feira eu posto um vídeo com a correção dessa atividade, ok? Então é isso. Até mais. Qualquer dúvida em relação às respostas aí da página 37, voltem o livro, pausem para vocês poderem copiar no livro de vocês. Tudo bem? Então é isso. E até mais.